Antes de qualquer coisa que você faça hoje, existe algo que precisa ser decidido dentro de você. Não é sobre agenda, não é sobre compromissos, não é sobre o que você vai enfrentar lá fora. É sobre onde o seu coração vai se abrigar quando o dia começar a pressionar. Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Todo mundo começa o dia em algum lugar espiritual, mesmo sem perceber. Alguns começam no medo, outros na ansiedade, outros na pressa. Mas há um lugar que muda tudo quando é escolhido conscientemente. Talvez você tenha acordado com a mente acelerada, o peito apertado, pensamentos que não dão trégua. Talvez nem seja um grande problema, apenas aquele cansaço invisível que se acumulou com o tempo. E é exatamente aí que mora o perigo, porque quando a alma está cansada, qualquer ameaça parece maior do que realmente é. Antes de qualquer palavra que você ouça hoje, antes de qualquer notícia, antes de qualquer decisão, você precisa se lembrar de algo essencial. Proteção não é ausência de problemas, é presença de Deus. O Salmo 91 não foi escrito para dias perfeitos. Ele foi revelado para dias como os nossos. Dias em que não sabemos o que nos espera. Dias em que precisamos sair, enfrentar, continuar. Este não é um texto para ser apenas ouvido. É um lugar para habitar. Um abrigo espiritual para quem entendeu que não pode caminhar sozinho em um mundo instável. Quando você escuta, algo dentro de você começa a desacelerar. Não porque tudo se resolve de repente, mas porque sua alma reconhece uma verdade antiga. Existe um esconderijo seguro, existe um descanso disponível, existe uma voz maior do que o medo dizendo que você não está exposto, não está desamparado, não está esquecido. E antes de entrarmos nessa oração, é importante entender uma coisa que quase ninguém fala sobre o Salmo 91, algo que muda completamente a forma como ele atua na sua vida hoje. Existe uma razão pela qual tantas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas ainda assim vivem em estado constante de alerta, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Não é falta de fé, muitas vezes é excesso de exposição a notícias, a pressões, a expectativas irreais, a ambientes que drenam a alma aos poucos. O corpo acorda, mas o coração já levanta cansado. Talvez você conheça bem essa sensação. Você segue em frente, trabalha, cuida de tudo, mas por dentro existe uma vigilância permanente, como se relaxar fosse perigoso. E é nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. Porque ninguém consegue sustentar a paz apenas com força de vontade. Paz não se fabrica, paz se recebe. O Salmo 91 conversa diretamente com esse estado interno. Ele não ignora o perigo, não romantiza a vida, não promete dias fáceis, ele oferece algo mais profundo. Um lugar onde a alma pode baixar a guarda sem medo de ser ferida. Um espaço onde você não precisa controlar tudo para se sentir seguro. Quando você entende isso, algo muda. Você percebe que o maior risco não é o que acontece ao seu redor, mas viver todos os dias como se estivesse espiritualmente exposto. E é exatamente aqui que o Salmo 91 deixa de ser um texto bonito e passa a ser uma escolha diária. Porque antes de pedir livramento, existe algo ainda mais essencial que precisa ser compreendido. Existe uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre conhecer o Salmo 91 e viver dentro dele. Muitas pessoas usam esse salmo como um pedido de socorro quando algo dá errado, mas o texto começa antes do perigo. Ele começa com uma posição espiritual, aquele que habita, não aquele que visita de vez em quando, não aquele que lembra quando precisa. Habitar é permanecer, é escolher ficar, é transformar a presença de Deus em endereço fixo da alma. Isso muda tudo, porque o Salmo 91 não é uma reação ao medo, é uma prevenção contra ele. Ele não foi feito para ser lido em pânico, mas para ser vivido em consciência. Quando você entende isso, percebe que a proteção descrita ali não começa do lado de fora, começa do lado de dentro.
Começa quando a mente aprende onde descansar e o coração. Aprende em quem confiar. Talvez você tenha passado tempo demais tentando se proteger sozinho, controlando cenários, antecipando problemas, carregando um peso que nunca foi seu. O Salmo 91 revela algo libertador. Segurança não vem do controle, vem da rendição. Quanto mais você tenta se defender com as próprias forças, mais cansado fica. Quanto mais você escolhe habitar no lugar secreto, mais firme você se torna, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E é exatamente por isso que, ao ouvir esse salmo hoje, você não está apenas ouvindo palavras antigas. Você está sendo convidado a mudar de posição espiritual. E quando a posição muda, a forma como você atravessa o dia também muda. Agora vamos entrar nesse lugar juntos, ouvindo cada palavra não como um texto distante, mas como uma verdade viva, falando diretamente com você. Agora, permita que sua mente desacelere. Não tente analisar, não tente explicar. Apenas escute cada palavra. Que você ouve aqui não é para ser apressada, é para ser absorvida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra algo raro nos nossos dias, descanso real. Não é fuga, é abrigo. Não é ausência de luta, é presença constante. Quando o texto fala sobre morar à sombra do Onipotente, ele está revelando uma proximidade contínua. Sombra só existe quando há intimidade, quando não há distância. Isso significa que você não está longe demais, não chegou atrasado, não perdeu o acesso. Você está mais perto do que imagina. E ao reconhecer isso, algo dentro de você começa a alinhar. O Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Refúgio não é um lugar para se esconder do mundo, é um lugar para se fortalecer antes de voltar para ele. Fortaleza não é rigidez emocional, é estabilidade interior, é saber que mesmo quando tudo balança, existe um ponto firme, sustentando seus passos. Quando o Salmo fala sobre livramento, ele não se limita ao visível. Há perigos que não fazem barulho, armadilhas que se formam nos pensamentos, nos sentimentos, nas decisões impulsivas. E ainda assim, a promessa permanece. Não porque você percebe tudo, mas porque Deus vê o que você não vê. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas isso não define o seu destino. O que define o seu caminho é onde você escolheu habitar. Essa não é uma negação da realidade, é uma afirmação de confiança. Você atravessa o mesmo mundo, enfrenta os mesmos desafios, mas com outra consciência. Enquanto essas palavras ecoam, algo se reorganiza por dentro. A respiração fica mais profunda. A tensão começa a ceder. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais tentando enfrentá-los sozinho. Existe uma cobertura ativa, uma presença constante, uma promessa que não depende das circunstâncias. E quando essa verdade começa a fazer sentido, surge uma pergunta inevitável, que precisa ser respondida agora, ainda hoje. O Salmo 91 não termina quando a oração acaba. Ele começa quando o dia começa. A pergunta agora não é se Deus protege. Isso já está claro. A pergunta é como você vai caminhar hoje sabendo disso. Porque fé não é negar a realidade, é escolher de onde você, a ela, você ainda vai enfrentar. Pressões, decisões, conversas difíceis. A diferença é que agora você não reage a partir do medo, mas da confiança. Hoje talvez o perigo não venha em forma de ameaça visível. Pode vir como exaustão emocional, pensamentos repetitivos, insegurança silenciosa, ambientes que drenam sua paz. É exatamente aí que o Salmo 91 se torna prático. Ele te ensina a pausar por dentro antes de responder por fora. A lembrar quem governa quando tudo parece fora de controle. Habitar no esconderijo não é se isolar do mundo, é atravessá-lo com discernimento, é saber quando avançar e quando silenciar, é não permitir que a ansiedade dite o ritmo das suas escolhas. Quando você carrega essa consciência, algo muda no seu comportamento.
Você não se expõe desnecessariamente, não entra em batalhas que não são suas, não carrega pesos que Deus nunca te pediu para carregar. Hoje, a proteção de Deus se manifesta também nas decisões que você não toma, nas palavras que você não responde, nos caminhos que você escolhe evitar. Isso é maturidade espiritual. Isso é viver o Salmo 91 no cotidiano, não como um amuleto, mas como uma postura. E quando essa postura se firma, a oração deixa de ser apenas um pedido e se transforma em uma declaração poderosa, que agora vamos fazer juntos. Agora, concentre seu coração, não como quem pede por desespero, mas como quem confia. Deus, neste momento eu coloco esta vida diante de ti. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, que o teu abrigo seja a morada desta pessoa hoje, que a mente encontre descanso, que o coração se aquiete, que toda a ansiedade perca força diante da tua presença, que todo medo disfarçado de preocupação seja revelado e dissolvido. Que toda tentativa de controle que tem gerado cansaço seja substituída por confiança. Cobre este dia com discernimento. Protege os pensamentos, guarda as emoções, direciona cada escolha. Que nada roube a paz que vem do Senhor. Que ao sair de casa, ao iniciar tarefas, ao lidar com pessoas e desafios, haja uma consciência clara de que não se caminha sozinho. Que armadilhas invisíveis sejam evitadas. Que palavras desnecessárias sejam contidas, que decisões sejam tomadas com sabedoria. Que a tua verdade seja mais alta do que qualquer ruído externo. Que este dia não seja marcado pelo medo do que pode acontecer, mas pela certeza de quem governa. Que haja leveza no caminhar, firmeza no espírito e serenidade na alma. Que esta vida descanse à sombra do Onipotente, não como um conceito, mas como uma realidade viva. E que ao final deste dia haja gratidão, não apenas pelo que foi livrado, mas pela paz que sustentou cada passo. Amém.